Seja bem-vindo à nossa mini aula do porquê 70% das empresas falham no planejamento de serviços e como você pode não ser uma delas. E o melhor é que a gente separou também um bate-papo ao vivo que a gente teve com a Paula Freitas, que é especialista em gestão e vendas de marketing para empresas de manutenção e serviços, e ela tem dicas muito bacanas para compartilhar com a gente. Então, essa mini aula promete muito. Espero que você goste. As dicas dessa aula, elas não vão ser apenas só para você aplicar nos seus cronogramas de serviço, mas sim para você usar no planejamento do seu negócio também. Então, bora lá? Bom, a gente sabe que fazer um planejamento de serviços é super desafiador. E a prova disso é que em 2024, o Produtivo ele rodou uma pesquisa com os mais de 200 mil gestores e técnicos que recebem os nossos conteúdos gratuitos por e-mail para entender quais eram os maiores perrengues de manutenção e serviços e ver como que a gente poderia ajudar nesse cenário. E sabe o que 37% desses profissionais relataram? Que o maior desafio é o planejamento de serviços. Os perrengues eles foram os mais variados possíveis. Falta de planejamento centralizado, falta de verbas financeiras, falta de planejamento das preventivas, que com isso acaba alterando e aumentando muito os custos das manutenções, administração de tempo e o campeão de todos, que foi a falta de planejamento que ocasiona a falta de peças, atrasando os serviços e os reparos que precisam ser feitos. E a gente entende que tanta diversidade de problema tem algo em comum. Então, é atrelado ali a um planejamento que precisa de ajuste ou algum planejamento ineficiente. Não é à toa que as pesquisas mostram que pelo menos 70% das empresas falham no planejamento de serviços. É algo que acontece muito. Mas por quê? E eu começo trazendo um pouco do próprio cenário que a gente tem hoje de mercado de prestadores de serviço, em que falar sobre planejamento de serviços é também falar sobre tentativas, sobre erro e sobre 1 milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo no dia a dia dos gestores. Então, é preciso lidar com as urgências e novas solicitações que não param de chegar, com a comunicação no WhatsApp com os técnicos e com os clientes, e também com o alto volume de mensagens e de demandas que acabam acontecendo ali no dia a dia. De outro lado, a gente também tem como que as empresas lidam então com esse cenário que eu comentei. E a forma mais comum é agindo de forma corretiva no planejamento dos próprios serviços que elas executam. Ou seja, elas só agem depois que o problema já está ali na mesa. Quem faz o planejamento vira uma espécie de bombeiro, correndo atrás do prejuízo, apagando incêndio, tentando salvar o que dá, mas sem olhar direito para onde o fogo começou. E sabe o que acontece com isso? A operação ela vira refém. Ela fica a refém ali das urgências, o foco ele sai do que é estratégico e ele vai para o que está queimando mais forte naquele momento. Então, é cliente insatisfeito, técnico sobrecarregado, demandando muito ali do gestor, e no final das contas, o planejamento, que deveria então ser esse mapa, esse guia, ele se perde e para de existir de vez. E aí não tem jeito, o gestor ele desiste, porque ele acha que não tem mais jeito, então não tem como trabalhar de forma planejada nesse mercado e nem para esse tipo de serviço que ele executa. E o resultado é uma série de problemas que acabam passando desapercebidos. Mas que a gente, acompanhando ali empresas do ramo há mais de 9 anos, já conseguiu identificar. Então, o que essas empresas que falham no planejamento de serviços têm em comum, de um modo geral? O primeiro ponto é a falta das rotinas que facilitam a criação de um bom planejamento, de um hábito, não só de fazer o planejamento pela primeira vez, mas de manter ele atualizado também. De estudar ele, de se preparar para o próximo mês e o mais importante, ir entendendo o que está dando errado no planejamento e também ir fazendo esses ajustes. De entender a quantidade de chamados abertos, os prazos, né, que isso tem que ser feito, realizado, os novos clientes que entram e também começar ali o próximo mês já com uma provisão, uma previsão ali do que está por vir. Outro ponto que
pega muito, que está relacionado ao planejamento, é a falta de dados, porque não existe um controle de informações e que são importantes para o planejamento sem ter esses dados. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou falando de um controle de dados super complexo que demanda ali um conhecimento muito técnico, ferramentas específicas para isso, pelo contrário. Eu estou falando de um controle simples mesmo. Aqueles que, inclusive, são feitos de forma automática por alguns sistemas, como é o caso do produtivo, em que você vai coletando esses dados, por exemplo, conforme o próprio técnico vai ali no dia a dia dele preenchendo as ordens de serviço. Para que daí o gestor tenha dados e consiga saber qual que é a quantidade de serviços atrasados, por que que eles atrasaram, quanto tempo eu devo destinar para cada tipo de serviço. E aqui nesse tópico você pode até me falar: "Ah, mas depende, né, o tempo que eu vou destinar". E sim, eu concordo com você, depende. Depende ali da experiência do técnico, depende do deslocamento que você vai ter ao cliente, da condição daquele equipamento, do que foi realizado naquela última visita técnica. Mas ainda assim, tem como você considerar todos esses detalhes e fazer previsões mais realistas para você não ser pego de surpresa. E muito menos acordar um prazo com seu cliente que não vai ser cumprido e gerar aquela insatisfação ou ainda pior, não ter nada agendado e deixar o cliente ali na dúvida, na espera, te enchendo ali de mensagens querendo saber quando que vai ser feito aquele atendimento. Próximo ponto em comum entre essas empresas é a forma como o acompanhamento dos serviços é feito. Muitas delas ainda usam papel. E o papel, a gente sabe, está sujeito a rasuras, perda de informação, dificuldades em ter um histórico, ou seja, de saber o que foi feito nas visitas anteriores a esses clientes, e também o ponto mais crítico que isso gera, que é o retrabalho. Então, o técnico ele precisa voltar no cliente para confirmar uma informação de um serviço, ou então para ver o equipamento e aí entender o tipo de peça que vai ter que ser usada, ou mesmo aquele retrabalho de passar as informações do papel para o computador e que também é muito comum nas empresas. E como último ponto, eu trago também a cultura que existe nas empresas de apagar incêndios, que a gente já falou aqui, tocou ali em alguns pontos, e nada mais é do que resolver o problema só quando ele acontece, e não procurar entender o que está vindo, né, para resolver de vez, de onde que esse problema está vindo. E aqui o grande perigo é que diante de tanta coisa acontecendo, os gestores ali acabam aceitando esse caos do dia a dia como se fosse algo natural, algo que faz parte do mercado, faz parte da profissão. E nisso um problema, ele não é enxergado, então as empresas não veem isso como um problema ali de planejamento, e se elas não veem um problema, também não buscam uma solução. E aqui por isso que eu acho que ele também é um dos mais críticos. E aí eu até brinco aqui com essa pergunta, né? Se todo dia é uma correria, é um caos, não dá para planejar nada com assertividade, como que é possível planejar o crescimento de uma empresa? Que é algo que todo mundo quer, né? Crescer a empresa. E a gente tem aqui que as empresas, acho que como reflexão, elas só crescem com esse planejamento, né? Com uma organização e principalmente com uma estratégia. E isso passa também pelo planejamento dos serviços que você presta. E também eu acho que você deve estar se perguntando aí, tá, mas então o que que eu preciso fazer para ser uma empresa que está dentro ali desses outros 30%, né, que não falham no planejamento. E como que eu posso começar agora? E de um jeito que seja simples, que faça sentido para a minha realidade de operação, que não seja algo tão complexo, que eu não precise investir muito. E para isso eu também separei aqui algumas dicas bem legais e que você já pode sair dessa aula aplicando. Depois, inclusive, me conta aqui se elas te ajudaram. A primeira delas é, então, primeiro de tudo, para você começar criando um ritual de ter um espaço ali todos os dias na sua rotina para olhar para o seu planejamento e se comprometer com isso. Torne esse momento algo fixo na sua agenda. E aqui a dica que pode funcionar com você é deixar para fazer isso no primeiro horário do dia ou então no último.
No começo não vai ser algo automático, você vai precisar lembrar, se dedicar a isso, mas depois que você começar, você vai perceber como que a sua rotina ali vai se adaptando e sendo transformada também. E aí você não vai mais começar o dia com aquela monte de mensagens no WhatsApp, querendo resolver, apagar todos aqueles incêndios e na contramão esquecendo do seu planejamento de serviços. É isso que então vai deixar o seu planejamento mais vivo, mais realista, e não aquele planejamento de gaveta que é feito só uma vez e esquecido depois disso. Você pode, inclusive, marcar todos os ajustes que precisam ser feitos e fazer isso tudo de uma vez no momento do dia que você definir ali. E isso vai ser importante também porque vai te dar uma visão mais geral daquela semana, daquele mês, e você vai ter um acompanhamento muito mais próximo. Então, se o serviço atrasou, não deu para ser feito dentro do prazo que estava planejado, você vai saber qual que vai ser a próxima data em que você vai conseguir encaixar e remanejar isso com muito mais facilidade. Depois, outra dica que eu tenho é, depois desses hábitos criados, você pode estudar, a substituição do papel e dos grupos de WhatsApp por um sistema que organize isso para você de forma muito mais automática, principalmente as solicitações ali dos clientes, as informações do serviço, como você faz toda essa organização, integrando o que já foi feito e também o que está em andamento, o que está por vir, com um histórico que seja de fácil acesso e que tenha alguns recursos que automatizem essas demandas para você. Fazendo isso, eu garanto que você vai se livrar de algumas atividades bem burocráticas do seu dia a dia que tomam muito tempo, vai limpar o seu WhatsApp e também ajudar você a destinar o seu tempo para olhar para dentro da sua empresa, para esses dados que você vai coletar, e também para o que precisa ser melhorado e ajustado. E eu não vou nem, comentar ali para você dar uma testada no produtivo, se você estiver considerando um sistema do tipo. E, claro, você conta sempre aqui com todo o nosso apoio durante o seu período de teste, então tem o teste grátis, e pode, inclusive, chamar a gente no WhatsApp, todos os links dos nossos contatos vão estar na descrição, e vale o teste para você ver se faz sentido ali para a tua operação. Fica aqui o meu convite. Depois, a outra dica que eu tenho para te dar é que você precisa trabalhar com duas coisas: a priorização dos serviços e também como você estima o prazo desses serviços. Para priorização, você deve mapear quais vão ser os critérios que fazem uma solicitação ser mais urgente do que as outras que você recebe. Os critérios, eles podem ser um cliente específico, um tipo de equipamento, ou então alguma cláusula de contrato, que você tenha, como em casos em que a empresa estipula um tempo para responder os chamados, ou então por solicitações que têm maior impacto, e um prazo mais curto. Isso vai depender muito ali, da tua operação. E isso é bem importante, então, elencar esses critérios, porque vai direcionar o que você deve encaixar primeiro na agenda de serviços. Então, dessas demandas que chegam, o que, que você vai priorizando ali. Por exemplo, você pode priorizar todos aqueles serviços que vão ser realizados em um hospital, frente a serviços que vão ser realizados em escritórios ou condomínios, por exemplo, já que o impacto, no bem-estar e na segurança dos pacientes vai ser muito maior. E agora, para estimar os prazos do serviço, você vai precisar criar referências, que te permitam entender qual que é o tempo ideal para cada atividade. E aqui eu já vou também conectar com a minha última dica, porque tem tudo a ver com estimar prazos, e sem ela não é possível estimar esses prazos, que é registrar informações sobre o serviço. Então, transforme essas informações em dados e, mais do que isso, entreviste esses dados, ou seja, faça perguntas para eles. Essas respostas, elas vão te ajudar a fazer um melhor planejamento. Então, é bem importante que você estude, analise e, como eu disse ali mesmo, entreviste, faça pergunta para esses dados. Então, por exemplo, se você, traz aqui para mim que o que atrapalha o seu serviço são as urgências que chegam no seu cliente, você pode perguntar para esses dados, então, quem que é o cliente que me demanda mais essas solicitações, que me envia mais essas urgências? E a partir disso, você pode investigar como que você pode diminuir esse nível de solicitações.
Será que de repente é treinando melhor os técnicos ou então oferecendo um contrato de preventiva? Então aqui cabe você estudar a melhor solução e testar ali se dentro do próximo mês ou do próximo ano, do próximo trimestre, essas solicitações vão diminuir mediante a ação que você tomou com base nesses dados que você já tem. E agora que você já viu as minhas dicas, eu também te convido a assistir o bate-papo que a gente teve com a Paola. Então, ela participou de uma live ao vivo com a gente, respondendo várias perguntas sobre planejamento de manutenções e serviços, e tá super imperdível. Então, confira essa participação super especial. Bom, gente, muito feliz de estar compartilhando aqui hoje, né, com vocês esse tema. É um tema tão importante sobre planejamento estratégico. Então, para quem não me conhece, meu nome é Paola, eu trabalho com climatização há 11 anos. Iniciei minha empresa lá logo muito cedo, né? Eu estava com meados de 22 anos. Não venho de família que, né, atua na área da climatização, venho do setor da climatização. Muito pelo contrário, minha família veio muito da área da construção civil e eu falo que eu me encontrei na climatização, apaixonei pela climatização, me formei em bacharelado em administração de empresas, sou estudante de marketing e hoje sou influência de negócios, né, dentro do nosso segmento de serviços, compartilho ali conteúdos no Instagram sobre GMV, que é gestão, marketing e vendas, e agradeço a oportunidade da Produtivo de estar compartilhando com vocês hoje um tema que é sensacional, principalmente agora, iniciando o ano, quando a gente planeja, né? Quando a gente sabe aonde a gente quer ir, a gente vai rumo a uma direção. Agora, se a gente não sabe qual caminho a gente quer ir, a gente está suspenso a acontecer várias situações e é muito bom poder estar aqui hoje com vocês, compartilhando aí um pouquinho aí, aprendendo com vocês sobre planejamento estratégico. Ah, que bacana, Paola. Muito bem-vinda aqui. Vai ser muito legal ter essa troca com você. A gente estava ali com um probleminha do áudio, que a gente acabou trazendo alguns conteúdos aqui. E daí eu já queria começar perguntando para você de um dos temas que a gente trouxe aqui, que foi justamente falar ali das urgências, né? Então, teve até alguém que comentou aqui no YouTube sobre quanto as urgências atrapalham o planejamento de serviços. E eu queria até, foi uma pergunta que eu fiz para a Carla, agora eu passo de novo para você. Como é que a gente lida com o planejamento e com essas urgências? Tem como planejar e ainda assim, né, ter esse caminho certo ali do planejamento e lidar com as urgências que vão aparecendo? Sim, tem como. A gente tende a meio que apagar o caos, né, que acontece, principalmente para quem atua aí com o serviço, porque não é algo tão tangível, né, gente? A prestação de serviço, ela é algo que demanda-se diversas situações. Às vezes o clima, um trânsito atrapalha, né, um tempo de deslocamento, pode implicar total na sua agenda do dia seguinte. Então, meio ao caos, dá sim, é necessário às vezes a gente parar, analisar, né? Ver o que a gente precisa ajustar, né? Em meio a toda a situação. Porque quando você ajusta, você vai saber de fato o que você precisa fazer no seu dia, por exemplo. Agora, se você não planeja o seu dia, vai às vezes acontecendo várias demandas, né, que para você ela chega de maneira urgente, mas de repente ela não é uma prioridade. Então, não significa que é uma demanda urgente que ela seja uma prioridade. Quando a gente faz um planejamento, a gente consegue distinguir o que é urgência, o que é prioridade e consegue classificar, né, o que a gente tem que dar uma atenção mais especial naquele dia, né, fora as tarefas do dia. Então, dá para a gente se ajustar, usar boas ferramentas que vai contribuir para a nossa gestão, né, que a gente fala que é a gestão do tempo. Como a gente trabalha com serviço, ter essa gestão do tempo é fundamental, porque a gente ganha com a hora homem trabalhada. Então, quanto mais a gente ajusta, maior o nosso faturamento no final do mês. A gente até estava falando sobre isso, né? Linkando planejamento com lucratividade. E Paola, assim, na tua visão, você já viu empresas que não planejam crescerem de forma sustentável? Será que tem como crescer sem fazer um planejamento de serviços? Tem como, tem como. Mas o ponto a empresa ela vai crescer, mas ela vai se sustentar.
Então, é uma chamada que eu quero trazer aqui hoje. Não significa que ela cresceu, que ela se sustentou, né? Que ela vai se manter no mercado. O que é sustentabilidade? É algo que vai perpetuar por muito tempo. Então, se a gente for pensar no nosso negócio, a gente que empreende, que é empresário da área, lidar com prestação de serviço já é um grande desafio. Então, eu acredito que ninguém está brincando de empresário, ninguém está brincando de empreender. Quando a gente começa a deixar esse planejamento de lado, a falar assim, depois eu faço, e não parar no dado momento para entender qual ponto que a sua empresa está e aonde você quer levar ela, a gente pode se perder nesse percurso. Às vezes, no erro, numa contratação, você não vai conseguir identificar se está na hora de contratar um ajudante, se está na hora de contratar uma pessoa para ficar no seu comercial, no seu administrativo. A falta do planejamento pode retardar uma contratação ou pode fazer com que você contrate pessoas que você não tenha fluxo de caixa suficiente para poder pagar essas pessoas e acaba ocasionando que as suas vendas estão muito altas, porém a sua margem de lucro está pequena. Não significa que faturamento é lucro. Então, dá para crescer sem planejar, mas não dá para se manter grande com a falta de planejamento. Muito legal, Paola. Eu achei bem impactante essa sua frase, assim, né? Dá, mas como você vai chegar, não se sabe, né? Você vai chegar bem lá no final. E você tem referências, assim, alguma história que você lembra, né, então, que tinha esse desafio de planejamento, ou que a empresa, né, conseguiu se organizar muito bem, isso refletiu ali numa boa gestão, né, num bom lucro? Olha, ao longo da minha jornada, eu prestei consultoria para algumas empresas de prestação de serviços de diversas áreas. E o que a gente percebe? Quando não tem planejamento na empresa, e eu tive uma situação, por exemplo, que era uma empresa que era prestação de serviço, uma área totalmente diferente da minha. E o que aconteceu? O empresário, né, o empreendedor, ele estava um caco, porque ele não tirava férias, ele não tinha tempo de qualidade com a família, ele não conseguia tirar ali, de fato, um prolabore. Então, ele começou a perceber que a empresa estava prejudicando ele, a ponto de querer fechar a empresa. Então, foi onde a gente se conheceu e a gente começou a entender e separar o que estava acontecendo, separar lucro de faturamento de lucro, né? Entender a quantidade. Na ocasião ele tinha muitos ajudantes, né? Porque na cabeça dele trabalhar com freelance, né, pessoas diárias, era melhor do que trabalhar com uma pessoa de carteira assinada, uma pessoa CLT. Ele não ia ter os impostos, então ele imaginava que seria melhor. Porém, quando a gente começou a colocar ali na ponta do lápis, começou a fazer todo um planejamento, fazer uma análise ali, tanto do perfil dele enquanto empreendedor, quanto do perfil da empresa, ele mesmo conseguiu perceber quais eram as falhas dele, né? E a gente junto fez todo um desenho, todo um fluxo, né? Um plano de ação, para que ele conseguisse, a longo prazo, estabelecemos um período para que ele conseguisse fazer algumas determinadas ações e reestruturar. Esse caso, né, é de um grande amigo, prestador de serviço, do setor de Lava Jato, gente, inclusive, e hoje a empresa dele tem em torno de uns 5 anos, a empresa dele está de vento em popa. E aí ele consegue viajar, então, coisa que ele não conseguia, né? E é isso, assim, acho que esse caso ele reflete muito o dia a dia, né? Da gente não saber que ponto a sua empresa está. A gente tem mania, meninas, de não. A gente fala muito de sonhos, né? De metas, alcançar metas, muito voltado para a pessoa física. Mas eu quero falar aqui para vocês hoje que você precisa, empreendedor do outro lado, que está nos assistindo, está acompanhando a gente aqui, que você também precisa sonhar enquanto pessoa jurídica. A sua pessoa jurídica precisa sonhar, né? Você precisa sonhar por ela, aonde que você quer ver sua empresa, em qual situação, atendendo qual perfil de cliente, sonhe, né? Ter esse sonho de pessoa jurídica, ele é muito importante.
mas descanse, cuide da mente, né? Cuide do seu corpo, porque quando você cuida, né, de você mesmo, a sua empresa ganha isso tudo no processo. E eu achei bem interessante esse ponto que você trouxe, porque até o pessoal comentou aqui nos comentários, né, de, puxa, a partir do momento que eu comecei a cuidar mais do meu tempo, eu comecei a me planejar melhor, né? Então, nesse sentido de cuidado mesmo, né? E eu estava falando antes, não sei o quanto picotou ali, o quanto pegou, mas de tempo é dinheiro, né, na operação. Então, puxa, o quanto que eu estou conseguindo aproveitar bem a equipe técnica que eu tenho, me organizar com essa equipe, né? Às vezes eu poderia estar fazendo mais serviços do que eu faço com a mesma equipe sem sobrecarregar essas pessoas, né? Passando menos perrengue, então acho que esse foi um ponto que eu comentei, mas eu queria pegar o gancho do que você falou também, Paola, de qualidade de vida, porque eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente sai do apagar incêndio ali também, isso tira essa sobrecarga do gestor, né? De passar mais tempo. Então, puxa, de melhorar os processos, automatizar processos, planejar, tirar essa carga do dia a dia ali e que isso traga essa qualidade de vida e faça também com que, puxa, eu possa ficar mais com a minha família, posso cuidar mais de mim, né? E sabendo que a empresa está funcionando, né? Então, achei um ponto bem, bem interessante mesmo. E já temos mais uma pergunta, né? Aqui, já. Até queria comentar, Paola, com você, para ver a tua visão. Quando a gente montou essa pesquisa que eu comentei, não sei se vocês pegaram ali no comecinho, mas o que deu lugar e deu ideia essa semana de planejamento foi uma pesquisa que a gente rodou sobre perrengues na manutenção. E era muito comum aparecer diversos tipos de perrengue. Então, a gente falou aqui da falta de peças, por exemplo, foi um dos campeões. E olhando isoladamente, falta de peças pode parecer um problema que tem que ser resolvido na hora e tudo mais, mas que pode ser recorrente. E às vezes ele está atrelado ao planejamento de serviços que não está tão eficiente. Então, eu também queria saber de você, Paola, como que as empresas, né, os gestores, conseguem olhar para esse problema entendendo o que está por trás dele. Então, não só para apagar o incêndio, como a gente traz muito aqui, né, de resolver a dor de cabeça ali na hora, o pepino que apareceu, mas ter esse olhar mais estratégico, mais, né, de longo prazo ali, tá, mas isso está acontecendo falta de peças, por quê? Então, como que a empresa consegue identificar quando é um problema ali de planejamento? Sim, claro. Então vamos pegar essa questão da falta de peças, né? Como é que a gente sana isso aí? Claro, gente, que a gente não está falando aqui de rodar assim que vai ser 100%, mas a gente pode trabalhar prevendo algumas situações, como, por exemplo, se você oferece na sua prestação de serviço a aquisição para o seu cliente acoplado à venda de peças, você pode começar a trabalhar com uma curva BC. Né? O que a curva BC ela ensina para a gente? Quais são os produtos que mais saem dentro do seu negócio? E tem um detalhe muito importante, e você consegue fazer isso também de acordo com cada etapa do ano. Então, por exemplo, se você já percebeu que, vou dar um exemplo aqui na minha empresa, em relação a peças. No verão, a procura por corretiva ela é menor do que instalação. Então, no verão, eu tenho uma procura maior para a demanda de instalação de equipamentos. Em contrapartida, no inverno, eu tenho uma procura muito grande de corretiva. Então, quando eu começo a coletar dados, né, de históricos de anos para trás, é onde eu consigo acertar para os meus passos para frente. Então, se eu entendo que no inverno, eu estou no verão, eu entendo que no inverno eu vou ter uma demanda maior de corretiva, eu já preciso montar um estoque, né? Uma aquisição de estoque mínimo. A gente trabalha com estoque mínimo e com estoque máximo para determinadas peças. Então, por exemplo, eu tenho algumas peças que são recorrentes, capacitor, relé, turbina, entre outras peças que são recorrentes do seu trabalho. Né? É importante você ter uma análise, conseguir identificar quais são as manutenções corretivas que você realiza, quais são as peças que mais saem, de quais marcas, e fazer uma compra de modo até antecipado. Talvez você consiga até junto do seu fornecedor descontos que são atrativos. Não precisa trabalhar com estoque grande, mas trabalhe com estoque mínimo. Quando você trabalha com esse estoque mínimo, ele pode ser uma coisa que vai te
trazer, assim, até ganho de tempo, né? De você não precisar passar um distribuidor, ficar comprando toda vez. Quer ver uma peça que dá para ter sempre em estoque? Controle universal, placa universal. Então, são peças que, de fato, dá para você utilizar para um público bem grande. Claro que tem peças que são bem distintas, né, de marcas específicas que tem que pedir no fabricante e tudo mais. E aí, às vezes, são situações assim que fogem do nosso controle. Mas para a grande maioria que são corriqueiras do nosso dia a dia, dá para a gente tentar trabalhar com estoque mínimo e estoque máximo dentro do nosso negócio. Muito legal. Você falou aí, então, dessa questão bem específica de peças, né, e de estoque. Você também falou dos dados, né? E me vem uma pergunta aqui para você, de se, na sua opinião, você acha que é possível ter um bom planejamento sem dado, sem histórico, né, sem esse acompanhamento? Não. Aí tem a notícia ruim, gente. Não tem como, né? Se você não tem dados para ser coletados, você não consegue analisar. Então, se você não consegue analisar, você não consegue ter uma tomada de decisão assertiva. E o que a gente pode olhar, falar, ai, Paola, é agora, até aqui eu não coleto dados, né? Ou às vezes você tem os dados, e aí você não sabe fazer uma leitura também daqueles dados. Você também não consegue analisar esses dados. Então, são duas coisas distintas. Então, o primeiro passo, se você não tem, né, uma ferramenta que vai te auxiliar na coleta de dados, já te digo aqui, ó, corre, né, fecha aí com a produtiva, busque rapidamente um local onde você vai ter dados, que você consiga ali mensurar o seu trabalho, né, que você consiga coletar informações a qualquer tempo, tá? Por exemplo, quando a gente fala de planejamento, a gente tem início de ano, a gente faz um planejamento para o ano inteiro, por exemplo, mas a gente separa ações que são feitas semestralmente, bimestralmente, trimestralmente. Então, em cada período dessas ações, desse planejamento, existem ações distintas a serem realizadas, né? Agora, se você já utiliza um sistema e não consegue fazer uma coleta, é importante ter ali, de repente, investir no momento de estudo, né, para você entender o que você faz com esses dados. Então, como, por exemplo, quantos clientes vocês atenderam no mês de fevereiro? Qual é a média de aprovação que você tem nos seus orçamentos? E se você não tem uma média boa de aprovação desses orçamentos, qual é o motivo? Qual que vai ser a sua tomada de decisão? Você não pode simplesmente falar assim, ele não está aprovando o meu orçamento porque ele está querendo barateiro, né? A gente não está no momento de brincar de negócio, a gente não está no momento de brincar de ser empresário. A gente está aqui para poder, de fato, fazer o negócio ser o quê? Sustentável. Então, quando você tem esses dados, você começa a analisar o que você pode melhorar para o próximo trimestre. De repente, o cliente ele quer uma facilidade no pagamento. E algo que talvez você pode tangibilizar de alguma forma, junto a maquininhas de cartão, buscar novas fontes de parcerias, e aí começar a oferecer para que o próximo trimestre seja um dado diferente. Mas sem dados, você não vai conseguir melhorar o desempenho do seu negócio. Muito legal. Eu até ia te pedir alguns exemplos de dados e você se adiantou e já falou várias ideias aí também para o pessoal começar com agora seu áudio para mim. Eu comentei que eu ia te perguntar algumas referências, né, de dados, mas você se adiantou e você mesma já trouxe aí os dados, né, e já são ideias, né, do que o pessoal pode começar a observar. E esse é um ponto que a gente defende muito aqui no Produtivo, né, porque vamos pegar um cenário, por exemplo, de uma empresa que presta serviços e usa o papel, né, como que você vai ter dados e histórico usando papel, né? Então, você vai lá atrás de cada papel para contabilizar quantas ordens de serviço você fez no mês, quanto tempo levou, e ainda se isso foi registrado, né, numa ordem de serviço, por exemplo, né? Como que você vai fazer isso, né? Vai sair juntando os papéis para contabilizar.
E nesse sentido, né, as ferramentas digitais ajudam muito, né? Porque toda a tua operação vem para o digital, tudo fica registrado ali no aplicativo e você já tem esses dados, né? Então, qual que é o tempo médio de serviço, qual tipo de equipamento está gerando mais falha? Então, você pode chegar com esse tipo de dado para o seu cliente, apresentar, né? E falar, olha, esse equipamento está gerando mais falha, vamos fazer um plano aqui de preventiva e você comprovar isso também com argumentos ali, né? Então, para o cliente, né? Falando, puxa, com uma preventiva a gente vai reduzir aqui o tanto de corretiva e com isso vai aumentar a saúde do equipamento, reduzir desperdícios, enfim. Então, os dados, eles ajudam não só no planejamento, mas nesse relacionamento com o cliente também e que, no fim, tudo vai reverter em faturamento, né? Então, acho que é bem legal esse ponto do como que eu chego, né? Como que eu consigo ter esses dados, né? Se eu preciso ter um bom planejamento e preciso de dados, eu preciso ter esse registro ali. E de pergunta, eu acho que é muito comum as empresas usarem o WhatsApp. E algumas empresas, inclusive, se organizam a partir do WhatsApp. Então, eu queria saber, assim, de você, Paola, se tem como fazer um planejamento de serviços usando o WhatsApp e o que você recomenda ali de boas práticas, qual que é a melhor forma de usar o WhatsApp nesse sentido para o planejamento. Sim, claro. Então vamos lá, né? Falando de WhatsApp, hoje ele é uma ferramenta, gente, que é praticamente impossível, né, a gente trabalhar sem. O que eu gosto sempre de trazer como conselho de uso de boas práticas para o WhatsApp? Primeiro ponto se eu quero saber quem está nos assistindo aí, se vocês utilizam o WhatsApp Business ou se você ainda está utilizando o WhatsApp Messages, que é o WhatsApp, aí, vamos dizer, para pessoa física, para aquele WhatsApp tradicional. E se você ainda utiliza o WhatsApp tradicional, quero te convidar a utilizar o WhatsApp Business. Por quê? Porque lá ele vai te oferecer ferramentas que o WhatsApp tradicional não vai te oferecer, como, por exemplo, um catálogo dos seus serviços, dos seus produtos, né? Você consegue ter ali todo um descritivo de quais são os serviços que você tem, quais são os produtos, consegue colocar uma média de valores. O WhatsApp, ele é, sim, uma ferramenta que contribui para vendas, né? Então, você consegue ali pegar o link do seu orçamento e disponibilizar para o cliente ali no WhatsApp. Você consegue fazer todo um fluxo de cadência, né? Entender quem é um cliente novo, né? Colocar ali com as etiquetas cliente novo, cliente antigo, fornecedores, seu atendimento de pós-venda, seu um lead que está chegando agora. Então, um WhatsApp, quando ele está bem trabalhado, bem ranqueado, ele é um grande diferencial para dentro do negócio. Bem legal. Pessoal, se vocês quiserem mandar mais dúvidas aqui também, né? Então, a gente vai caminhando para o final agora. E aí, o que for surgindo ainda de dúvidas, vamos abrir um espaço aqui para a Paola. Eu acho que dá para a gente falar um pouquinho agora, Paola, da enquete, né? Que o pessoal participou aqui, super se engajou. Então, falar um pouquinho do resultado e você contribuir com, né, o que você tem aí também de experiência. O que for surgindo ainda de dúvidas, vamos... A gente perguntou qual que é o maior desafio com o planejamento de serviços. E ficou com 43% em primeiro lugar a falta de tempo. Eu me surpreendi com essa enquete aqui, viu? Em segundo lugar, com 41%, ficou urgência dos clientes. Então, aí, a gente falou bastante até, né, de questão de urgências, imprevistos, você deu algumas sugestões nesse sentido. Em terceiro lugar, retrabalho com 16%. Então, falta de tempo e urgência foram os top, né, desafios na hora de planejar. O que você tem, assim, de dicas, né, de sugestões para o pessoal nesse sentido? Olha só, quando a gente fala que a gente está com falta de tempo, a gente tem que entender dois fatores. O primeiro, será que existe uma procrastinação a respeito da situação planejamento? E o segundo, se existe uma prioridade. Pode não ser nenhuma dessas opções no seu caso, mas caso seja, o que é a procrastinação? É aquela coisa que a gente fala assim, amanhã eu faço, depois eu faço. Isso não é importante. O importante é eu ir lá hoje consertar o cano que está vazando água.
importante hoje é eu ir lá colocar gás. O importante hoje é eu ir lá e fazer aquela instalação daquela antena. O importante hoje é eu ir lá e fazer aquele ponto elétrico. Então, assim, a gente precisa manter uma balança de equilíbrio, né? Quando a gente começa a manter essa balança, pôr um equilíbrio nessa situação, é onde a gente começa a nos diferenciar, inclusive, da concorrência. Aonde a gente começa, o meu avô, né? O meu avô foi criado pelo meu avô, um homem muito antigo. Meu avô nasceu em 1916. Ele falava assim: é onde a gente separa os meninos dos homens. Ele sempre usava muito essa expressão. Meu avô veio da construção civil. E aí eu falo para vocês: onde a gente separa não é o tamanho da empresa que a gente tem, o número de colaboradores que a gente tem, mas é como a gente enxerga e onde a gente deseja estar do nosso negócio. Né? Então, se a gente tem procrastinação, a gente tem que começar a dedicar tempo para isso. Parar de deixar de lado e falar assim: eu preciso me dedicar tempo. O tempo para fazer um planejamento, às vezes com meia hora você consegue sentar e começar, pelo menos, a analisar o que você tem, que ponto você está. Quais são por exemplo, quais são os departamentos que hoje sua empresa tem? Paula, só sou eu, equipe. Tudo bem, mas sendo você, eu, empresa, né? Eu, empresa, eu, equipe, mesmo sendo você, somente você dentro do seu negócio, a sua empresa ela passa por algumas vertentes, como, por exemplo, ela tem que ter um departamento de marketing, ela tem que ter um departamento comercial, ela tem que ter um departamento de operacional, ela tem que ter um departamento financeiro. Então, basicamente, o marketing é aquele departamento, mesmo que seja você operando nessa área, que busca novos clientes para dentro do seu negócio. O departamento comercial é aquela pessoa responsável por fechar a venda. O departamento operacional é a pessoa responsável por entregar o serviço. Né? Quando eu comecei lá atrás, eu fazia as instalações sozinha, manutenção sozinha, eu vendia, eu atendia cliente, eu buscava material. Então, assim, eu passei muito por isso. Aí a gente tem que entender, e o quarto etapa é o financeiro. Eu costumo dizer que o financeiro, o caixa é rei. Operacional, o marketing entrega o serviço que foi vendido. E o financeiro é onde mora toda a gestão do seu negócio. É onde ele fala para você assim: olha, você tem verba aqui, você não tem verba. Quando você começa a fazer, quando você começa a se dedicar tempo, gente, para cuidar do seu negócio, e a questão de tempo ele é muito relativo, mas eu quero dizer para vocês que não é muito tempo, não. Quero convidar vocês a gastarem amanhã, né, quarta-feira, às vezes 10, 20 minutos, só para você começar a pensar no operacional da sua empresa. Quais são as falhas? Aí você pensou, anota. Aí, beleza, acabou. Amanhã você faz de novo mais 10 minutos, pensa no financeiro. Mas não deixe de fazer por conta do tempo, né? E coloque isso como uma prioridade dentro do seu negócio, tanto quanto a entrega do seu serviço. Né? Não adianta a gente entende que no Brasil, o Sebrae traz para a gente alguns dados que muitas empresas fecham no Brasil por falta de planejamento financeiro. Então, assim, é um dado muito grande, né? Depois, para quem tiver interesse de pesquisar aí no Google, vocês vão achar. É um número, uma porcentagem muito grande. 82% das empresas fecham no menos de 5 anos por falta de planejamento financeiro. Falta de entender em qual momento da empresa eles se encontram. Então, a falta de tempo, você precisa analisar. Se é porque você realmente não tem tempo, se você está procrastinando, ou se você está se você está adiando, ou se você não está colocando como prioridade. E é até curioso, assim, porque é como se fosse uma bola de neve, né? Eu não tenho tempo para planejar, não me planejo, acontece muito mais imprevisto, né? Muito mais urgência, e isso faz com que eu não me planeje, né? Então, me parece que a falta de tempo, ela sempre vai ser muito maior num cenário que você não se planeja, né? Do que
quando você se planeja e tem esse ciclo, né, que a gente foi falando aqui hoje de planejar, ter o hábito de acompanhar, ver o que precisa ser melhorado desse planejamento, ouvir a equipe técnica também, né, do que não está dando certo, melhorar o planejamento e recomeça, né? Então, não desistir do planejamento desde do início ali, né? A gente está falando assim, a gente fala assim, ai, Paola, como é que faço para operar isso, né? Eu tenho, às vezes, assim, tanta demanda, mas a gente tem que entender que tem uma frase da Alice no País das Maravilhas, né? Não sei quem é que já assistiu esse filme, que a Alice, ela se perde e em um dado momento ela pergunta, né? Pro gato, ela se encontra com o gato e pergunta para o gato, para onde esse caminho, né? Onde que esse caminho vai me levar? Aí o gato pergunta para mas para onde você quer ir? A Alice não sabia responder o destino que ela gostaria. O gato vira para ela e fala: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vai te servir. Então, muitas vezes, a gente está com empresas aí de 2, 4, 5, 10, 12 anos, 13, 15 anos, andando sem rumo, né? Sem ter uma definição de um público, sem ter uma definição para onde quer chegar, sem ter uma clareza de o que precisa fazer. E quando a gente for falar de planejamento, eu quero muito que vocês pensem em algo lá, Paulo, vou fazer um planejamento aqui que é algo muito grande. Não, comece com algo pequeno, com algo mais tangível de você fazer. Se possível, por exemplo, muitas vezes você não tem um carro próprio, um veículo próprio para trabalhar, ou você não tem, às vezes você tem para a empresa e não tem para você, pessoa física. Porque a gente parte do planejamento, gente, é entender, vamos dar exemplo de aquisição de um novo veículo, tá? O sonho é ter o veículo, ok. Qual é o veículo? Qual é a marca do veículo que você deseja ter? Começa a pesquisar as marcas dos carros, né, utilitário que você quer ter, é uma picape, é uma estrada, o que você quer ter? Sonhe qual o tipo do equipamento, procure a marca, qual o valor, vai lá, bate na porta lá da concessionária, né, pesquisa ali na internet, qual o valor desse carro que você precisa. Ah, o carro é 70 mil. Ixi, não tem 70 mil, não vou comprar esse carro tão cedo. Não é assim. Comece entendendo do macro para o micro. Como é que a gente faz isso? Já entendi qual é o meu sonho, o teu veículo. Qual é a marca desse veículo, o tipo desse veículo, qual é o ano desse carro, qual é o valor desse carro. Ok, 70 mil é o valor do veículo, eu quero. Vamos estabelecer um prazo para a gente comprar esse carro? Vamos estabelecer um prazo, de repente, de 12 meses para a gente comprar esse veículo? Ok, não posso comprar a prazo, não desejo, não quero pagar, justo quero comprar talvez à vista, ou pelo menos com metade do valor e financio somente o restante, para que minha taxa de juros seja menor. Interessante, só precisar de 35 mil. Ok, 35 dividido por 12, quanto é que é? Então, quando você vai dar uma média de 3.100, 3.100 e alguma coisa. Então, olha como que a sua meta ela já diminui quando você divide os meses. Então, vou arredondar para 3 mil. Eu preciso de 3 mil reais todos os meses até fevereiro de 2026. Ok. O que você pode fazer para trazer mais clientes para dentro da sua empresa, para que você consiga vender apenas 3 mil reais a mais? E direciona, às vezes, uma conta específica para ficar ali recebendo esse dinheiro. Então, veja, quando você planeja, você entende até o porquê que você está trabalhando. Aquelas horas extras, elas começam a fazer mais sentido. Não é só mais para pagar boleto, mas para realizar sonhos. Nossa, muito inspirador, né? Uma visão não só prática do planejamento, mas estratégico, muito legal. Se você gostou desse bate-papo e de todas as dicas que eu te trouxe aqui, com certeza você também vai gostar muito do nosso curso Planejamento de Manutenções e Serviços que Funciona. E quero apresentar também um pouco dele para você e te convidar a conhecer. Ele foi feito para parecer meio que uma conversa mesmo, com conteúdo bem dinâmico, com aulas curtas, diretas ao ponto e que a gente vai passar ali várias dicas valiosas, vai oferecer ferramentas práticas como planilhas, modelos, checklists, ao todo são mais de 12 materiais práticos e tudo que você precisa ali para sair desse curso já com ferramentas
para fazer um planejamento de serviços que seja eficiente, com tudo que a gente já aprendeu nesses 9 anos ali de mercado, com uma comunidade de mais de 16 mil técnicos e gestores, vendo o que funciona e o que não funciona na prática mesmo. Então, se você tenta planejar, mas o planejamento acaba não funcionando, está começando a planejar os serviços agora, não sabe bem por onde começar, precisa superar alguns desafios que vêm com essas urgências, com os imprevistos, ou então busca reduzir os atrasos e até deseja aumentar a organização e também a produtividade da sua equipe técnica, esse é o curso perfeito para você. Ele foi criado e pensado com muito carinho por toda a equipe do Produtivo, e se você se interessou, a gente também tem o QR Code aqui na tela para você acessar, escanear aí com seu celular e ter todas as informações do curso e também poder aí garantir a sua vaga. Se você ainda não conhece o Produtivo, eu também quero aproveitar esse espaço e para aproveitar e te apresentar aqui. O Produtivo, ele é um sistema e aplicativo para empresas de manutenção e serviços que oferece soluções completas, desde planejamento, execução e a própria comprovação do serviço, e ele foi o primeiro a desenvolver uma inteligência artificial que facilita o dia a dia dos prestadores. Com o nosso sistema é possível criar os checklists de forma ilimitada e automática, com as melhores recomendações para o seu segmento e com a ajuda da própria IA, fazer a correção automática dos relatórios e gerar resumos sobre os serviços executados para enviar para o seu cliente também com um clique, com a ajuda da IA aqui também te apoiando nessa demanda. Fazer a execução e comprovação dos serviços pelo aplicativo com recursos que facilitam a vida do técnico, então dá para tirar foto, dá para transformar a voz em texto, então recursos que facilitam muito. Também criar uma agenda de serviços muito visual para que você também consiga identificar onde agendar os serviços, como fazer esse encaixe da melhor forma. Os serviços recorrentes, como as preventivas, são agendados automaticamente pelo próprio sistema, então você não precisa se preocupar com isso. Também gerenciar de uma forma muito mais simples os chamados e novas solicitações dos clientes que chegam pelo aplicativo, ter tudo registrado com histórico de fácil acesso que o próprio técnico pode consultar e se preparar ali para os atendimentos e, claro, ter uma comunicação integrada pelo WhatsApp com os clientes e com os técnicos, com envio automático ali de atualizações do serviço para os clientes, também o envio do link do relatório, tudo de forma muito automática e prática para diminuir o seu retrabalho. Já são mais de 9 anos acompanhando e apoiando o desenvolvimento tecnológico de empresas de manutenção, inspeção, instalação em vários segmentos. E nesse tempo todo, a gente teve contato com mais de 16 mil técnicos e gestores. E sabe o que a gente percebeu? Que os problemas, eles se repetem, independentemente do tamanho da empresa ou do segmento. A maior dificuldade está em planejar e principalmente em fazer esse planejamento acontecer de fato. E a consequência disso é retrabalho para todo lado. Então, os serviços são atrasados, o cliente reclamando, o que, no final do dia, significa, claro, dinheiro perdido. Foi aí, então, que a gente pensou, por que não compartilhar tudo que a gente já aprendeu ao longo desses anos? Então, a gente pegou esses desafios ali mais comuns, as dúvidas que sempre aparecem, os acertos das empresas, e a gente juntou tudo isso num curso simples, completo, prático, com materiais ali para te ajudarem ao longo dessa jornada e fazerem a diferença no seu dia a dia. E é isso, o resultado é um curso, então, completo, feito para resolver os seus problemas reais aí do dia a dia, com tudo que a gente já viu e aprendeu nesse mercado. E é isso, fica aqui também na descrição desse vídeo todas as informações, tanto sobre o Produtivo quanto o curso que a gente está oferecendo. E é isso, obrigada pela companhia, por me assistir a essa aula, e também eu te convido ali a continuar essa jornada de aprendizado comigo lá no curso. Até mais!